Olá, galera! Então, como eu havia dito, né, na nossa última aula, eu falei que nessa aula eu ia deixar um vídeo para vocês, não um slide, mas eu preferi fazer um vídeo, tá? Sobre sequência. Então, assim, não é difícil, tá? É bem fácil. Eu vou dar um exemplo aqui, vou escrever aqui um conjunto, 2, 3, 5 e 10... E vou colocar 3, 10, 2 e 5, tá? Quer dizer, num conjunto, não importa a ordem na qual os elementos são apresentados, tá? Então, o conjunto, ele não é ordenado. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Num conjunto, não é ordenado. Então, quer dizer, a ordem não vai alterar, né? Se tem os mesmos elementos, ele é um conjunto, tá? É válido. E se a gente coloca assim, ó, 2, 3, 5 e 10, e 3, 10, 2 e 5. Tá? Utilizei parênteses porque agora a gente vai falar de sequência. Chaves porque a gente estava falando de conjunto. Nesse caso aqui, galera, é diferente. Essa sequência aqui é diferente dessa sequência. Por quê? Numa sequência, ela precisa ser ordenada. Tem que existir uma ordem, tá? É usual representar os elementos de uma sequência por uma letra minúscula. E agora nós temos o seguinte, pegando a sequência anterior, 2, 3, 5 e 10, como eu falei que elas são representadas por letras minúsculas, né, e realmente são, esse 2, 3, 5 e 10, eles serão representados por letrinha minúscula. Então, A1, A2, A3 e A4, tá? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e quarto termo. Quem é o primeiro termo? O 2. Segundo termo, 3. Terceiro termo, 5. E quarto termo, 10. Tá? Então, essa é a identificação que a gente faz. Vamos descobrir uma sequência através de uma expressão dada. Exemplo. Eu vou dizer que b-enésimo é igual a n ao cubo mais 2n mais 5. Aí eu vou pedir para resolver B1, B2, vou colocar aqui embaixo, B2, B3 e B4, tá? Esses números que estão acompanhando aqui, que estão aqui embaixo, eles estão representando o N. Então, na expressão onde for N, eu vou substituir pelos valores dados, tá? Então, no caso, se aqui é 1, vai ficar 1 ao cubo mais 2 vezes 1 mais 5. Então, 1 ao cubo, 1. 2 vezes 1, 2 mais 5. E aí, quanto que vai dar? 8. De novo, agora onde for N, eu coloco 2. Então, 2 ao cubo mais 2 vezes 2 mais 5. Então, 2 ao cubo, 8. E 2 vezes 2, 4, mais 5. Quanto que vai dar? 8, 4, 12, 17. E quando for 3? No lugar do N, eu coloco 3, né? Então, 3 ao cubo, mais 2 vezes 3, mais 5. Então, 3 ao cubo vai ficar 27. 2 vezes 3, 6, mais 5. Então, 27 com 6, 33, aqui vai ficar 38. E no B4, 4 ao cubo, mais 2 vezes 4, mais 5, igual. 4 ao cubo, 64. 2 vezes 4, 8, mais 5. Então, quer dizer, 64 mais 8, 72. E 72 com 5, 77. Então, nós criamos uma sequência, tá? E se a gente for aumentando aqui,
a gente vai aumentando nossa sequência também. Então, a sequência, ela é infinita, tá ok? Bom, esses exemplos aqui é pra gente determinar o quarto termo da sequência, tá? Então, assim, esse primeiro exemplo, ele diz que n pertence aos naturais com exceção do zero. Se é para calcular o quarto termo, então a gente já pode colocar o A4 direto. Então, no lugar do n vai ficar o quê? 4, né? E aí, nós temos 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 4, menos 8, mais 3. Então, quem é o quarto termo? 16 menos 8, 8. E 8 mais 3, 11. Então, o quarto termo da sequência é 11, tá? Nesse exemplo aqui de baixo, ele já é um pouquinho mais diferente, tá? Ele diz que o primeiro termo é 3, tá? E te dá essa expressão aqui pra gente determinar a sequência. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é n igual a 1, tá? N sendo igual a 1. Eu pego a segunda equação, né? A n mais 1 é igual a n mais 5n. Onde for n, eu vou substituir por quem? Por 1. Então, a igual a 1 mais 1 igual a 1 mais 5 vezes 1. Então, A2 é igual a 1 mais 5. Eu tenho o valor de A2 ou tenho o valor de A1? Eu tenho o valor de A1. O A1 está sendo dado. Então, no lugar do A1, eu vou colocar quem? O 3. Então, A2 é igual a 3 mais 5. Então, quanto que é 3 mais 5? 8. Achei o segundo termo, tá? Agora, vamos colocar n sendo igual a 2. Vamos lá. N igual a 2. Vamos fazer a mesma coisa. A n mais 1 é igual a n mais 5n. Então, quer dizer, no lugar do n vai entrar quem? O 2. 2 mais 1 é igual a 2 mais 5 vezes 2. 2 mais 1, 3. Quem é o segundo termo? O 8, né? Mais 5 vezes 2, 10. Então, quem é o terceiro termo? 18, tá? Vamos fazer n igual a 3, que a gente não chegou no quarto termo ainda. Vamos fazer n é igual a 3. Então, a n é igual... Desculpa, a n mais 1 é igual a n mais 5n. No lugar do n, a gente vai colocar o 3. 3 mais 1 igual a 3 mais 5 vezes 3. 3 mais 1 vai ficar 4. Quem é o terceiro termo? 18. E 5 vezes 3, 15. Então, quem é o quarto termo? 33, né? Então, como ele queria somente o quarto termo, chegar ao quarto termo, essa é a resposta, tá? E aí, a gente constrói uma sequência, né? 3, 8, 18, 33 e assim por diante.